Olá a todos. Vamos colocar mais uma estrutura no F2 e essa estrutura aqui ela tem um diferencial das demais comentadas anteriormente. Então, deixa eu pegar aqui um lápis para mostrar para vocês. Aqui nós temos uma viga, ela tem aqui essa estrutura inclinada e nós temos uma carga distribuída, só que essa carga distribuída ela não está sendo aplicada diretamente na minha viga. Então, se ela estivesse sendo aplicada na minha viga, eu ia ter um desenho assim. Pô. Então, aqui estaria a minha carga sendo aplicada na viga. Entretanto, não é o que está acontecendo no meu exercício. No meu exercício, essa minha carga distribuída ela está sendo aplicada na projeção dessa viga, que no caso é essa projeção horizontal. Então, como se eu estivesse projetando essa minha viga na direção horizontal e a minha carga distribuída estivesse sendo aplicada nela. Beleza? E aí, como é que eu faço para colocar isso no F2? Então, quando eu for colocar isso no programa, eu devo fazer a decomposição dessa minha carga distribuída para que ela seja aplicada diretamente na minha viga e assim eu consiga colocar a estrutura corretamente no programa. Então, para fazer a decomposição, eu vou ter aqui que utilizar o cosseno, né? O cosseno desse meu ângulo. Então, fazendo a projeção na horizontal, que é onde está sendo aplicada a minha carga distribuída. Então, aqui na horizontal eu tenho uma projeção dessa minha barra. Assim como eu tenho aqui também, aqui mais em cima, vai ser igual a essa. Então, é como se a minha carga distribuída ela estivesse sendo aplicada aqui também. Então, aplicando aqui, né, aí trazendo a carga distribuída para cá, eu consigo visualizar melhor. E aí, para poder pegar essa carga e colocar ela na minha viga que está inclinada, eu vou utilizar o cosseno. O cosseno de onde? O cosseno desse meu ângulo aqui. Então, a minha carga distribuída que está sendo aplicada na projeção, quando ela for ser aplicada na viga, ela vai ser o valor dela, que é o valor de 1 tonelada, vezes o cosseno do meu ângulo, que é o ângulo entre a projeção e a minha barra. Então, é esse meu ângulo θ. Então, o meu ângulo θ, como é que eu faço para conseguir ele? Então, para conseguir o cosseno, né? Então, o cosseno ele é o cateto adjacente sobre a minha hipotenusa. Então, se eu calcular aqui minha hipotenusa, eu vou ter o valor de 10. Então, a minha carga distribuída vai ser 1 vezes o meu cosseno, que vai ser o cateto adjacente, 8 sobre 10. Então, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Assim, eu tenho um valor de 0,8 toneladas por metro. E é esse valor que a gente vai estar colocando no programa. Então, vou colocar aqui para o lado. Primeiramente, vou ativar o grid e ativar o snap. Como nós sabemos, dá para fazer a barra inclinada de dois modos. Um é utilizando o modo teclado e o outro utilizando as barras auxiliares. Eu já expliquei em vídeos anteriores como fazer. Então, aqui eu vou estar priorizando utilizar apenas as barras auxiliares. Então, eu vou agora selecionar um elemento. E aí, eu vou clicar em qualquer parte da minha tela. Aqui eu vou estar escolhendo meu ponto de origem, justamente meu ponto 00. Então, eu vou clicar e aí eu vou arrastar 8 metros para criar minha barra auxiliar e 6 metros minha segunda barra auxiliar. 6 metros. A partir disso, eu consigo criar agora a minha estrutura, a minha viga. Então, conectando os dois pontos. E vou excluir as minhas barras auxiliares criadas anteriormente. Então, no meu ponto A, que é esse ponto aqui, eu tenho um apoio de segundo gênero. Então, eu venho aqui em condições de suporte e vou fixar o movimento tanto em Y quanto em X e aplicar. No meu ponto B, eu tenho apoio de apenas primeiro gênero. Então, vai estar restringindo o meu movimento apenas em Y e permitindo esse movimento aqui em X. Então, vou fixar em Y e fixar em Y e liberar em X. Aplicar. No ponto A, eu tenho uma carga momento no sentido anti-horário de 6 toneladas metros. Então, eu venho aqui em força nodal. E aí, eu vejo que as minhas forças elas estão em kN, né? Em kN/metro, meu momento. E eu vou fazer essa alteração em Options, Units and Number. Vai abrir essa caixinha e eu vou fazer a alteração. Então, força eu vou utilizar tonelada, momento tonelada metro, carga distribuída tonelada por metro, tudo com duas casas decimais, beleza? Vou dar um OK.
Aqui, para colocar os momentos, eu tenho também duas opções. Então, percebam que eu tenho momento aplicado tanto no início da minha viga quanto no final dela. Então, eu posso estar utilizando a opção, a ferramenta de momentos aplicados em extremidades dos meus elementos, ou então os momentos aplicados no nó. Vamos ver aqui. Se eu utilizar momentos aplicados no nó, então eu vou vir aqui em Nodal Forces e vou criar duas cargas. Então, a primeira vai ser do A, né, do meu ponto A. Na verdade, eu vou botar de 6. 6. Como está no sentido anti-horário, então ele é positivo. Então, é de 6 toneladas. Meu ponto já está selecionado, basta vir aqui e aplicar. No meu ponto B, eu tenho um momento de 2 toneladas. Então, venho aqui e vou criar de 2 toneladas. Também está no sentido anti-horário, então positivo. Com meu nó selecionado, venho e aplico. Beleza? Agora eu vou remover essa minha carga, remover essa daqui também, para mostrar a segunda opção. Então, nessa opção, eu seleciono a viga e aí eu venho em momentos de extremidades. Então, aqui momentos aplicados no final dos membros. E crio um arquivo. Então, eu vou criar um arquivo denominado de viga. Pronto, então no meu ponto A, eu tenho que colocar o valor. Percebam que o meu ponto A aqui, ele está no sentido anti-horário, que esse é o sentido dele positivo. Então, no ponto A é de 6 toneladas. E no ponto B, eu também estou aqui no sentido anti-horário. Então, no meu ponto B, eu tenho 2 toneladas. Com o meu elemento, a viga selecionada, eu venho e aplico. Da mesma forma como anteriormente, eu tenho um momento aplicado na extremidade dessa minha barra. E aqui eu também tenho um momento aplicado na extremidade da barra. Beleza? Com as nossas cargas pontuais já criadas, agora nós vamos aplicar a nossa carga distribuída. Então, a nossa carga distribuída ela é uniforme. Nós vamos agora denominar ela de Q1. Então, como nós vimos, o valor da nossa carga distribuída, quando decomposta, é de 0,8 toneladas por metro. Como a nossa carga distribuída ela está de cima para baixo, então seu valor vai ser negativo. Então, vai ser 0,8 menos 0,8. Seleciono a minha viga e aplico. Aqui eu tenho duas direções. Eu tenho minha direção global e tenho a direção local. Percebam que a minha carga ela está sendo aplicada no meu eixo global, que é como se fosse meu eixo cartesiano normal. O meu meu x aqui, e aqui eu tenho o meu y. E a carga ela está sendo aplicada justamente aqui no meu eixo x. Quando eu for fazer a decomposição, ela vai continuar no meu eixo global. Então, ela também vai continuar seguindo aqui o meu eixo x, né? Aqui eu tenho meu eixo x. Então, esse daqui é como se fosse meu eixo cartesiano normal. Caso eu precisasse, né, em alguma situação de uma carga inclinada, dessa forma aqui, vou mostrar para vocês, onde a minha força estivesse perpendicular, né, minha carga distribuída estivesse perpendicular, sendo aplicada perpendicular à minha viga, aí sim eu escolheria o meu eixo local. Mas esse não é o nosso caso. Então, vou apagar. E vou agora selecionar, vou deixar selecionado o eixo global. Com isso, eu vou aplicar a minha carga distribuída criada. Então, aqui nós temos já toda a nossa estrutura criada, certo? Então, nós vamos agora definir os parâmetros do material. Aqui eu posso criar um novo, mas eu vou cancelar e vou importar de um já existente. Vamos pegar aqui do exercício 10 que nós criamos anteriormente. E vou aplicar em toda a estrutura. Fazer o mesmo agora para a seção transversal. Então, vou pegar do exercício 10, abrir e aplicar em toda a estrutura. Percebam que quando eu apliquei aquelas propriedades na minha estrutura, o tamanho tanto dos números quanto das letras também aumentou, né? Por quê? Porque isso daí era uma propriedade do meu exemplo anterior e isso vai ser aplicado agora no meu exemplo atual. Agora basta eu vir aqui e salvar. Então, eu vou salvar isso daqui como exercício 11.
Pronto. Aqui eu tenho o meu esforço axial, né? Esse daqui são os meus valores de esforços axiais. Então, no meu ponto A eu tenho um esforço de -3 e no ponto B de 1,8. Eu posso também estar vendo aqui em outros pontos da minha viga, basta eu estar clicando sobre ela. O meu esforço cortante, esse daqui é meu diagrama de esforço cortante, que começa com 4 positivo aqui no ponto A e termina com -2,40 no meu ponto B. E o meu momento fletor, então aqui no meu ponto A, onde eu tenho aplicado aquela minha carga momento de 6 toneladas, né? De 6 toneladas metro. Então, eu tenho esse valor correspondente no meu diagrama de momento, também aqui no ponto A. E aqui no ponto B, que eu tinha aquela carga aplicada de 2 toneladas metro, também corresponde ao valor encontrado no meu diagrama. Então, para verificar as minhas reações de apoio, eu venho em Display, Reaction Values, e aqui eu tenho os valores das reações de apoio. Beleza, pessoal? Então é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima!